Existe uma arma capaz de parar navios gigantes, bloquear rotas marítimas inteiras e provocar impacto imediato no preço do petróleo no mundo inteiro. E o mais surpreendente é que ela não é nova, não é sofisticada e não custa bilhões de dólares. Ela pode estar parada, silenciosa, esperando no fundo do mar. Estamos falando das minas aquáticas. E neste momento, especialistas militares acreditam que elas podem ser uma das principais cartas do Irã no Estreito de Hormuz. Uma região pequena no mapa, mas absolutamente vital para a economia global. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao restante do oceano. Todos os dias, dezenas de navios atravessam esse corredor marítimo, transportando petróleo. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta passa por ali. Isso significa que qualquer ameaça a essa passagem pode gerar impacto imediato nos mercados internacionais. E é justamente nesse ponto estratégico que entram as minas marítimas. Diferente de mísseis ou aviões de combate, minas aquáticas são armas silenciosas. Elas não precisam perseguir o inimigo. Elas simplesmente esperam. Uma mina pode ficar ancorada a alguns metros abaixo da superfície ou repousar no fundo do mar por semanas, meses ou até anos. Tudo o que ela precisa é que um navio passe no lugar errado. Quando isso acontece, a explosão pode rasgar o casco de um petroleiro gigantesco em segundos. Existem vários tipos de minas usadas em guerras navais. As mais simples são chamadas de minas de contato. Elas ficam presas por cabos no fundo do mar, flutuando logo abaixo da superfície. Quando um navio encosta nelas, o impacto ativa o explosivo. É uma tecnologia antiga, usada desde as grandes guerras do século XX. Mas as minas modernas são muito mais sofisticadas. Algumas utilizam sensores capazes de detectar o campo magnético de um navio. Outras captam vibrações da água ou o som dos motores. Quando o sistema identifica a assinatura de um navio grande passando por perto, a mina detona, sem precisar ser tocada. Existem ainda minas posicionadas diretamente no fundo do mar. Elas ficam completamente invisíveis. Quando um navio passa por cima, a explosão é direcionada para cima, atingindo a parte mais vulnerável da embarcação, o casco inferior. É uma explosão capaz de levantar dezenas de toneladas de água em uma fração de segundo. E muitas vezes, isso é suficiente para inutilizar um navio. Mas o perigo dessas armas não está apenas na destruição que podem causar. O verdadeiro impacto é psicológico. Se existe a suspeita de que uma área foi minada, navios simplesmente deixam de passar por ali. Companhias de seguro aumentam drasticamente os preços. Rotas marítimas são alteradas. E o comércio internacional começa a sentir os efeitos quase imediatamente. O Irã sabe disso. Estima-se que o país possua milhares de minas marítimas em seu arsenal. Elas podem ser lançadas por navios militares, submarinos e até pequenas embarcações rápidas. Em teoria, uma operação de minagem poderia ser realizada em poucas horas. E limpar essas minas depois não é uma tarefa simples. Navios especializados precisam usar drones submarinos, sonar e mergulhadores para localizar cada explosivo. É um processo lento e extremamente perigoso. Durante a Guerra do Golfo, na década de 1990, minas marítimas danificaram navios de guerra modernos, mostrando que essa tecnologia antiga ainda pode representar uma ameaça real. Hoje, com sensores mais avançados e sistemas de detonação mais precisos, essas armas continuam relevantes, principalmente em regiões estratégicas como o Estreito de Hormuz. Em um cenário de escalada militar, alguns analistas acreditam que o Irã poderia usar minas marítimas para tentar bloquear ou dificultar a passagem de petroleiros. Mesmo sem destruir navios diretamente, a simples presença dessas armas poderia provocar instabilidade nos mercados. A história mostra que, em guerras modernas, nem sempre são as armas mais caras que causam os maiores impactos. Às vezes, a arma mais perigosa é justamente aquela que ninguém vê, silenciosa, escondida, esperando no fundo do mar. E no caso do Estreito de Hormuz, uma pequena explosão no lugar certo poderia ter consequências muito maiores do que parece, porque ali não está apenas uma rota marítima. Ali passa uma parte essencial da energia que move o mundo.